que ele achar que é necessário você alcançar. Só que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. É por isso que a palavra vai dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E esse tema aqui de Jeremias 33:3, ele é muito interessante, porque se nós formos analisar o contexto histórico em volta desta mensagem, nós vamos ver algo extraordinário do que Deus ele estava falando com Jeremias. Entenda que esse texto era Deus falando com Jeremias. Se você ler o contexto, você vai entender que Jeremias ele estava preso no pátio. Por quê? Porque o último rei, do reino de Judá, Zedequias, ele tinha mandado prender Jeremias por causa das suas profecias, porque ele dizia: o povo não pode suportar tudo que você tem profetizado. Então entenda que Jeremias ele se encontrava em um calabouço preso. Por quê? Por profetizar aquilo que Deus mandou ele falar. Então ele se encontrava ali preso. E quando ele se encontrava ali preso, esta época é uma época que aproximadamente era 586 a 587 antes de Cristo. Era quando o cerco do rei babilônico, eles tinham cercado toda Jerusalém. Nada entrava e nada saía. Por quê? Porque Jerusalém ele tinha muro alto. E naquele tempo, os muros eram a segurança do povo. Os grandes reis e grandes impérios, eles construíam muros em volta da cidade, se trancavam lá dentro e dizia: aqui nós estamos seguros. Porque essas muralhas, ninguém pode entrar. Porque eles colocavam pessoas com arco e flecha em volta do muro, com pedras grandes, e as pessoas não tinham como se aproximar. E qual foi a tática de guerra de Nabucodonosor? Ele falou: nós não vamos entrar, nós vamos cercar. Cercou, fez uma outra muralha em volta daquela de Jerusalém. Nada entrava e nada saía. É neste tempo que é o tempo desta palavra. Era o tempo que Jerusalém ele estava cercado. Nada entrava e nada saía. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós fazemos muralhas para nos cercar e para estarmos seguros. E esquecemos de uma coisa. Como o pastor ele disse aqui, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa ou a cidade, em vão vigiam em vão trabalham os que edifiquem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Só que eu e você, nós temos costume de fazer muralhas em volta de nós e dizermos: aqui eu estou seguro, ninguém me atinge. É engano nosso. Só existe um lugar seguro para o ser humano, que é nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você só está seguro nas mãos dele. E esse povo, o que o rei Zedequias ele fez? Trancou os muros, posicionou os soldados e disse: ninguém entra aqui. Só que não entendemos, aqui é algo espiritual muitas vezes. Que o inimigo, ele não é apavorado como o homem. O inimigo, ele tem paciência para esperar uma brecha sua. Um deslize seu. Uma palavra errada. Um posicionamento errado. Por quê? Porque é onde que ele entra. Para você entender, esse cerco, ele demorou 18 meses. Ou seja, 1 ano e meio. Porque o rei posicionou o seu exército, enfileirou em volta, nada entrava e nada saía. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele queria vencer o rei Zedequias, não por força. Ele disse: eu vou vencer ele por fome, pela escassez, por falta de água,
e por falta de tudo. Só que nesse tempo Jeremias ele estava preso, mas ele estava ouvindo o que estava acontecendo lá fora. E se você for ler Lamentações capítulo 2 versículo 11, você vai entender que Jeremias ele vai escrever, porque desfaleciam as crianças. E as crianças de peito. O que é desfalecer? Elas desmaiavam de sede, de fome. Por quê? Porque não tinha o que comer. As pessoas olhavam para a rua e eram crianças caídas, desfalecidas. Sabe por quê? Porque não tinham o que comer. E o cerco ele ainda continuava. Por quê? Porque a comida que eles tinham estocado era para um tempo. Mas o rei lá fora na Deus disse: não, eu vou vencer eles. Demorou 18 meses. 1 ano e meio. Então o que estava acontecendo para dentro do muro? Só para você entender, as crianças estavam desfalecendo, caindo desmaiada na rua, outras morrendo. Por quê? Porque não tinham o que comer. Não tinha como suportar aquelas coisas. E em Lamentações 4 vai dizer assim, que as crianças que mamavam no peito, de tanta sede que elas tinham, e fome, a língua se pregava no céu da boca. A língua se pregava no céu da boca. Porque não tinha água. Era uma secura tremenda, que não tinha água e não tinha pão, e eles pediam: queremos pão, queremos comer. Mas a mãe não tinha o que oferecer. Porque era uma escassez. Já estava perto do fim do cerco terminar. Já era mais de 1 ano que eles estavam ali cercados, sem entrar comida, sem entrar nada, sem entrar água. As cisternas já estavam vazias. E as pessoas estavam nesta situação. Depois você pode ler o livro de Jeremias, você vai acompanhar passagens ali interessantes que falam sobre a situação que o povo estava vivenciando naquele momento. E o que mais estava acontecendo? No versículo 5 vai dizer que aqueles que comiam comidas finas, agora procuravam no lixo alguma coisa para se comer. Aqueles que se vestiam luxuosos, agora não tinham mais o que se vestir. Porque era uma escassez. Tudo estava acabando. Tudo estava indo embora. Entenda isso. E Jeremias ouvindo os acontecimentos. No versículo Lamentações 4:8 vai dizer assim, que a fome era tanta, as pessoas emagreceram tanto, que a sua pele grudava no osso. Que a sua pele chegava a grudar, de tão magros que eles ficaram. De tanta escassez de comida. E por último, para nós terminarmos, 4:10 de Lamentações, vai dizer assim, que as mães, ou as mulheres que eram compassivas quer dizer pessoas bondosas, pessoas boas, pessoas que faziam aquilo que era certo, elas cozinhavam seus próprios filhos para se alimentar, pela escassez. Então, o que entendemos aqui? Elas eram mulheres más? A Bíblia diz que não. Mas no tempo de escassez e no tempo de dificuldade, é que nós demonstramos se realmente nós estamos esperando a resposta de Deus. Ou se nós estamos tentando agir e fazer alguma coisa segundo a nossa direção. Olha aqui tudo que este povo eles estavam fazendo. E por que tudo isso veio sobre eles? Porque eles não quiseram clamar ao Senhor. Glória a Deus. Eles não quiseram. Jeremias o advertiu o livro inteiro, uma advertência. Advertindo, olha, busque ao Senhor, clame ao Senhor, invoque ao Senhor. E eles estavam passando por tudo isso, mas mesmo assim, eles não se rendiam ao Senhor.
Entenda que em momentos de nossas vidas, em vez de nós clamarmos, nós tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar outro jeitinho ali, eu vou fazer isso, eu vou pegar um dinheiro ali, eu vou ir no agiota ali, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. Mas muitas vezes no tempo de dificuldade, o que o Senhor quer? Clama a mim. Jesus. Ele quer ouvir você clamar, Ele quer ouvir você orar, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir o seu pedido de socorro. Glória a Deus. Mas muitas vezes o que você faz? Eu vou resolver do meu jeito. Só que do nosso jeito não funciona. Do seu jeito não funciona. Então é nesse momento que o Senhor dá a palavra para Jeremias. Jeremias, ele estava preso. Estava lá no calabouço. Ninguém com ele. Mas o Senhor então vem até ele. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a mim. A mim quem? Jeremias. E disse assim: Jeremias, clama a mim. Isso era Deus falando com Jeremias. Jeremias estava onde? Em um calabouço. Preso por não ter feito nada. E Deus está dizendo: Jeremias, clama a mim. Em alguns momentos de nossas vidas isso é engraçado. Por que é engraçado? Porque o homem ele é cheio de razão e de justiça. Ou seja, ele vai dizer: eu não mereço. Eu não merecia estar passando por isso. Eu não fiz nada. Eu não falei contra ninguém. Eu fiz a vontade de Deus. E por que eu estou preso? Então, o que Deus estava tentando dizer para Jeremias? Jeremias, o que vai resolver o seu problema não é o questionamento, mas é o clamor. Jesus, aleluia. Que a resposta de Deus para a sua vida não é você questionar quem está certo ou quem está errado. É você começar a dobrar o seu joelho e começar a clamar ao Senhor. Quanto tempo por dia você passa clamando ao Senhor? Em Mateus capítulo 7, versículo 7, vai dizer assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Nós estamos em um culto que Deus, ele responde. Mas para ele responder, primeiro eu preciso clamar. Aleluia. Mas quem sabe você pode dizer: não, mas Deus não está vendo a minha dificuldade. Deus está. Glória a Deus. Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus está vendo. Deus, ele vê tudo, nada foge ao controle e ao olhar dele. Então por que Deus ele não age? Porque ele está esperando o seu clamor. Ele está esperando o seu pedido de socorro, o seu pedido de ajuda. É porque muitas vezes o homem, ele quer que Deus faça porque ele tem poder, mas ele não quer se humilhar, ele não quer descer, ele não quer mostrar que ele precisa, que ele necessita e que ele anseia da ajuda do Senhor. Glória a Deus. Quando falamos de clamor, estamos falando de grito, de socorro, de não estar o quê? Calado. E é isso que nós precisamos. Quanto tempo nós passamos clamando ao Senhor? Jesus. Quanto tempo nós tiramos do nosso dia? Quanto tempo hoje você orou? Quanto tempo você tirou para orar hoje? Não vamos falar de outros dias, não, de hoje. Não, pastor, hoje é um culto de resposta, sim. Deus responde aquele que clama. Meu Deus, aleluia. É isso que Deus ele faz. Ele responde
aquele que clama. Jeremias estava no calabouço, Deus queria falar com ele, e Deus diz assim: Jeremias, clama a mim. Clama a mim que eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Ou em algumas traduções, coisas grandes e ocultas que não sabes. Então entenda que a primeira parte era o quê? Clamar. Se você for para Ezequiel 2, vai dizer assim: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Ele disse para o homem se colocar como? De pé, se pôr na posição. E muitas vezes nós estamos buscando a resposta de Deus para as nossas vidas, mas não estamos orando, não estamos nos posicionando, não estamos nos colocando na posição. E ainda queremos: Deus, fala comigo. Deus, cadê a minha resposta? Mas como você tem se posicionado? Jeremias estava em um calabouço, Jeremias estava preso por não merecer, mas quando Deus fala para ele: Jeremias, clama a mim, ele começa a clamar. Glória a Deus. Ele começa a buscar, porque ele sabia que tinha a resposta de Deus para a vida dele. Jesus, aleluia. Eu tenho certeza que Deus, ele pode responder você, mas muitas vezes eu olho muito para a situação que eu estou vivendo. Eu fico pensando se é uma situação favorável ou se é uma situação contrária. Eu fico pensando que o momento é bom ou se o momento é ruim. Eu não olho para o que Deus ele pode fazer. Eu olho para a situação que eu estou vivenciando. Graças a Deus. E em alguns momentos eu não consigo clamar. Verdade. Eu consigo murmurar, sim, da situação. Eu consigo reclamar das coisas que estão acontecendo. Eu consigo ver tudo. E muitas vezes eu até digo assim: Senhor, por que o Senhor não age? E o Senhor está dizendo: porque você não clamou ainda. Jesus, aleluia. Comece a clamar ao Senhor e então você vai ver as coisas mudarem. As coisas serem diferentes. Sabe por quê? Porque para as coisas mudarem depende de nós, do nosso clamor, da nossa indignação e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Aleluia. Eu creio que o Senhor ele pode me ajudar. Glória a Deus. É passar um tempo, irmão, com o Senhor, orando. E Jeremias ele estava naquele calabouço, preso. E quando Deus falou assim: Jeremias, clama. Olha todos os acontecimentos que estavam lá fora. E por que estava tudo aquilo? Porque o povo deixou de buscar ao Senhor. Por que nós vemos essas coisas que aconteceu aqui? Coisas trágicas, coisas horríveis. Porque eles deixaram de buscar ao Senhor. Mas eles queriam o livramento do Senhor. Mas eles não buscavam Deus que livrava. Mas eles queriam ser livres. Eles queriam que Deus entrava com providência. Mas eles não buscavam esse Deus da providência. E é o que eu quero dizer para a igreja hoje. Deus ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sim. Só que em alguns momentos, Deus ele quer ver as nossas atitudes. Glória a Deus. Ele quer ver se realmente nós estamos dispostos a clamar ao Senhor. A colocar a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu vou começar a orar. Jesus, aleluia. Porque eu quero um milagre. Aleluia. Senhor, eu vou começar a orar. Porque eu quero uma transformação. Senhor, eu vou começar a orar. Porque eu quero uma mudança. Eu vou começar a clamar. Eu vou começar a pedir. Entenda que este clamor a qual Deus estava dizendo para Jeremias era um clamor não para que o povo fosse livre do cativeiro, porque o povo já estava condenado ao cativeiro. Glória a Deus. Mas era um clamor para que eles pudessem ter força
força para superar aquelas dificuldades que eles mesmos causaram. Eles eram os culpados. Mas eles queriam jogar a culpa em outro e dizer: não, nós somos inocentes. Nós não fizemos nada. E Deus tem nos castigado. Não é assim que nós agimos nos dias de hoje? Colocamos toda a nossa revolta, toda a culpa, nós jogamos tudo em Deus. Ah, Deus que não fez, Deus que não olhou, Deus que não cuidou. E a nossa parte de clamar? Temos colocado em prática? Temos colocado em prática o nosso clamor diariamente? Temos colocado em prática a nossa vida de oração, os nossos devocionais, a nossa vida com Deus? Temos 1000 prioridades, e se der tempo nós oramos. Se nós estivermos muito cansados na hora de dormir. Se nós falamos: Deus, me perdoa hoje, eu estou cansado, eu vou dormir. Não vou aguentar orar não. Deus. Por quê? Porque nós não fazemos aquilo que vai trazer resposta. Nós somos imediatistas, ou seja, fazemos aquilo que vai trazer resultado. Deus, ele não traz resultado para as nossas vidas, ele traz resposta. E a resposta, ela vem através de um clamor. Jeremias 29:11 vai dizer: então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvireis. Entenda que quando Jeremias fala em Jeremias 29:11, ele já não está falando mais para um povo livre, ele já está falando para um povo que está lá em Babilônia. O cerco acabou, algumas pessoas morreram, o restante foi levado cativo, então eles estão todos aonde? Em Babilônia. E mesmo ele lá em Babilônia, Jeremias está dizendo: olha, Deus está dizendo para vocês agora: então me invocareis e eu ireis, orareis a mim e eu vos ouvireis. Ou seja, ele está dizendo: mesmo que vocês estão em cativo, mesmo que vocês saíram da sua terra, mesmo que vocês estão em uma terra estranha, se vocês me invocar e vocês me orar, eu posso ouvir vocês. Eu posso ouvir o seu clamor. Porque o cerco havia acabado, o povo já havia sido levado, mas Jeremias ainda continuava a advertir: me invoque, ore, clame, aonde você estiver. Deus, ele pode te responder. Deus, ele pode ouvir. Mas o que acontece comigo em alguns momentos? Falta oração. E eu sei que muitas vezes falta a oração. Falta o momento de clamor. Por que nós estamos fazendo essa campanha? A resposta de Deus. Porque se você tem orado, se você tem clamado, se você tem separado um tempo da sua vida para orar, Deus, ele tem resposta para você. Deus, ele tem milagres para você. A hora que você menos esperar, Deus, ele te responde. Deus, ele te responde. Por quê? Porque nós precisamos continuar o quê? A clamar. A nossa oração, é por isso que Paulo, ele vai dizer assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Tiago 5,16 vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou em algumas traduções, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui vai falar sobre o poder de um clamor. O poder de eu me colocar a orar. Eu tenho esse poder na minha mão. Só que muitas vezes eu não uso. Eu deixo a dificuldade me cercar e esqueço aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, que é o quê? O clamor, a oração. Eu me colocar de joelho, eu me prostrar,
eu me entregar realmente nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu vou começar a orar hoje, mas eu sei que tudo vai mudar. Eu não sei quando, eu não sei que hora, mas uma coisa eu sei: eu não vou parar de clamar. Eu não vou parar de orar. Lembra da parábola da viúva e do juiz iníquo, que o tema da parábola é perseverança, insistência? Que ela ia para o juiz iníquo e dizia: faz-me justiça. Mas ele não fazia justiça para ninguém. Mas ela voltava no outro dia: faz-me justiça. E ele dizia: não vou fazer. E foi voltando, foi voltando, foi voltando. Até que um dia aquele juiz falou assim: olha, essa mulher está me importunando muito. Eu vou fazer justiça para ela, vai. Mesmo que eu seja juiz injusto, eu vou fazer justiça. Porque ela não para de clamar. Ela não para de buscar. E foi feita justiça. E assim Deus para com os seus filhos. Se nós não desistirmos, não pararmos de clamar, tenha certeza, haverá a resposta de Deus para as nossas vidas. Haverá a resposta de Deus para a sua vida. Mas é que muitas vezes eu começo bem, mas na metade do caminho eu quero fazer o quê? Desistir. Entenda que oração não é perder tempo. Oração é ganhar tempo. Ganhar tempo com Deus. E é por isso que nós estamos em uma campanha, a resposta de quem? De Deus. Deus, Ele vai responder. Ele vai ouvir o seu clamor. Mas não tem como eu dizer assim: Deus, Ele vai te responder. E você diz: mas eu nem clamei. Ele vai responder o quê? Ele vai fazer o quê? Você falou para o Senhor o que você quer que Ele faça na sua vida? Na sua casa? Na sua família? Em você? Você falou para Ele o que você quer que Ele, a maneira que Ele age, a maneira que Ele opera, a maneira que Ele transforma, a maneira que Ele muda? Você conversou com Ele hoje? Se colocou nas mãos dEle? Quando você ficou sabendo dessa campanha, resposta de Deus, será que você se posicionou na sua casa, dobrou o seu joelho e falou: Senhor, eu vou fazer essa campanha, mas eu quero que o Senhor age assim, assim, assim na minha casa? Você só veio sem propósito, sem objetivo e sem ter falado com aquele que pode responder. Não sou eu que posso responder o seu clamor. Quem pode responder o seu clamor é Deus. E esse clamor e esse propósito você tinha que ter feito lá na sua casa. Glória a Deus. Lá você já devia ter orado e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor age desse jeito, eu quero que o Senhor faz assim, eu quero que o Senhor coloque isso no lugar, eu quero este milagre, eu quero esta bênção, eu estou lá, vou lá te buscar porque eu sei que o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Jesus, aleluia. É você que devia ser se posicionado, feito propósitos, feito objetivos e saber aonde você quer que Deus Ele te coloque ou alcance por você. Não, pastor, mas eu tenho que ir lá, é resposta de Deus e Deus vai me responder. Mas que resposta? Resposta do quê? Resposta para quê? Resposta por quê? Jesus. Não, mas Deus Ele conhece a minha necessidade, sim. Ele conhece. Eu sei que Ele conhece. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer ouvir que nós somos dependentes dEle. Ele quer ouvir que nós não vamos fazer do nosso jeito e nem da nossa maneira e nem com as nossas mãos. Porque tem muitas coisas que nós achamos capazes de resolver. Tem ou não tem? Tem. Tem muitas coisas no nosso dia a dia, eu falo assim: não, eu posso fazer aqui, eu posso mudar isso. Sim. Por quê? Porque eu não clamei antes, eu não busquei antes, e eu achei que era capaz de fazer alguma coisa. Não, irmãos. Jesus.
Se nós clamarmos, Deus ele vai mover o céu ao nosso favor. Glória a Deus. Se nós clamarmos, Deus ele vai movimentar as coisas. Aleluia. Jeremias, Deus ele movimentou as coisas em favor dele. Ele estava em uma situação difícil, mas Deus foi lá e fez, tirou ele do cativeiro. Mesmo que não seja, né? Se você ler o texto, você vai entender, Jeremias não foi livre pelo rei. Mas quando invadiu-se os babilônios invadiu Jerusalém, eles livraram Jeremias. Eles deram a libertação para Jeremias. Porque o próprio rei, o próprio povo, não queria dar. Então entenda que um clamor, quando nós clamamos, Deus ele ouve. E muitas vezes a resposta de Deus vem da onde nós menos esperamos. Jesus, é verdade, Senhor. Vem da onde nós menos esperamos. Só que o homem, ele é cheio de fazer plano. Eu vou orar, Deus ele vai usar aquilo ali. Pode vai vir aqui, ele vai fazer. Nós somos que nem Naamã, né? Naamã, quando encontrou com Eliseu, ele diz assim: olha, eu pensei que você ia sair, colocar as mãos, clamar o seu dedo, passar sobre a lepra e ela ia desaparecer. É assim que nós fazemos. Mas Deus ele usa quem nós menos esperamos. Aleluia. Sabe por que ele faz isso? Para ele demonstrar que a glória é dele. A glória é para ele. É ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem transforma, é ele quem faz tudo. Então entenda que a minha e a sua resposta, Deus ele vai mandar daqueles que nós menos esperamos. Daquele lugar aonde nós não imaginamos. Sabe daquele lugar aonde você nem imagina? É de lá que vai vir a sua resposta. Graças a Deus. É de lá que vai vir o seu socorro. Glória a Deus. Mas é por isso que nós não podemos parar o quê? De orar, de buscar e de clamar. Devemos ter a perseverança em orar, irmãos. Crie o hábito de orar. Crie o hábito de clamar ao Senhor. Crie o hábito de buscar ao Senhor. Coloque isso na sua agenda, no seu dia. Separe, fala, não, esse tempo eu largo tudo, mas eu vou clamar. Porque sem clamor não há resposta. É verdade. Sem clamar não tem como Deus ouvir. É por isso que Jeremias ele estava preso. Deus disse: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Porque muitas vezes nós achamos que nós sabemos tudo. Não. De uma hora para outra Deus ele pode nos dar uma nova visão. Deus pode nos dar uma nova direção. Deus pode nos colocar em um novo lugar. Deus pode fazer coisas grandes. Porque a Bíblia vai dizer sim que aquele que é dirigido pelo Espírito é como ele vai aonde o vento assopra. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá. Ele faz o que Deus ele quer. Mas para ele fazer o que Deus ele quer, ele precisa entender e ouvir a voz de Deus. Não, Deus ele está falando comigo. Deus ele está me respondendo. Deus ele ouviu e ele vai atender o meu clamor. Será que nesta noite você tem coisas para oferecer ao Senhor? O seu clamor, a sua vida. Entrega. Pastor, mas eu tenho tanta coisa. Não, deixa as coisas de lado. Deixa tudo isso. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos tirar um momento de oração? Vamos orar pelo menos uns 5 minutos. E nesses 5 minutos você vai clamar. Você vai colocar nas mãos do Senhor o que você quer que Ele faça na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai apresentar a Ele, você vai pedir. Eu não sei como você vai pedir, mas peça, porque aquele que pede, recebe. E nós vamos estar orando. A pastora Ana Cláudia vai estar me auxiliando nesta oração.